Então, vamos começar a correção. Lembrando, não sei se vocês se recordam, mas a parte 2, a proposta 1 não foi corrigida. Então, eu vou corrigir a partir daí, tá? Não sei se vocês lembram, não foi corrigida. A página 2 da proposta 1. Então, eu vou corrigir agora com vocês. Vou corrigir a partir daqui, tá? Página 2, proposta 1. Então, se vocês observarem a imagem, vamos tentar não... vamos nos atentar a não fugir do foco aqui, que senão atrapalha muito a correção e a gente tem bastante coisa para fazer. Travou só para mim ou para todo mundo? Travou geral. Observar duas imagens em uma só. Tá? As opiniões são distintas, são diferentes. Se vocês forem observar, tem uma imagem que aparece na internet, que é assim, é o número 6 e o número 9. Dependendo da posição em que você se encontra, você enxerga o 9, e a posição que a outra pessoa se encontra, enxerga o 6. O mesmo acontece com essa imagem. Então, você pode observar que tem uma mulher de costas, né? Ou observar que são dois galhos de árvore. Então, são as duas possibilidades. Quando nós interpretamos um texto, nós podemos enxergar aquela leitura de uma forma diferente de outra pessoa. E o mesmo acontece na hora que nós escrevemos. Tá? Então, no decorrer da correção, vocês verificam, por exemplo, que vocês ontem, ficou como tarefa, inclusive, era sobre o desarmamento. Então, dentro do desarmamento, ela vai trazer a opinião de acordo com aquele pensamento dela. Ela vai colocar argumentos que deem respaldo ao pensamento dela, se ela é a favor ou se ela é contra, tá? Então, é sobre isso que os textos estão falando. Agora, que você já observou a imagem, descreva com detalhes a ambiguidade dela. Ô, saco, viu? Também. Texto aí, oi, pode falar. Tá travando muito. Muito mesmo. Sério? Eu vou tentar. Calma aí, eu vou trocar de internet para ver se melhora. Aí eu acabo não verificando isso. Pronto. Se ficar travando, me avisem novamente, tá? Ei, silêncio. Tá? Então, vocês conseguem observar essas duas possibilidades. Vocês acompanharam, vocês que estão online? São duas possibilidades, galhos de árvore e o rosto de uma mulher de costas, a cabeça dela, né? Nessa imagem que está ao lado aqui, a imagem 2, vocês observam que dentro de cada cabeça aparece uma figura geométrica. Uma em formato de um quadrado, a outra em círculo e a outra em triângulo. Por quê? Porque ninguém pensa igual a ninguém. Cada um vai trazer opiniões diferentes, tá? É nesse sentido que mostra essa imagem. Que cada pessoa vai pensar diferente diante de alguma situação. Então, a última, que é a alternativa correta. A imagem pode ser vista como referência à diversidade de opiniões entre pessoas. Tá?
hoje em dia está muito em evidência por conta da internet essas questões, tá? Ontem faleceu o filho do Whindersson Nunes e a ex-mulher dele começaram a atacar a Luísa Sonza. Isso é muito sério, gente. Olha só. E acaba em evidência o outro, né? Que perdeu um filho, que está sofrendo, a mãe da criança também sofrendo. O Whindersson Nunes perdeu o filho dele, nasceu prematuro de 6 meses e acabou falecendo. Ele não demorou 24 horas de vida, eu acho. E, cara, pra que aquilo ali? Ninguém tem a ver com a vida do outro. Pra que vai ficar atacando a outra, colocando a culpa da morte de uma criança prematura na outra, que não tem nada a ver com a história? Pois é, aí é a mesma pessoa que tá lá falando mal da outra. Sabe? Enfim, hipocrisia. Então, não respeita a dor do outro, o luto do outro. E uma criança, né? Um bebê, um anjinho. Aí eu assisti uma música que ele fez, um vídeo de uma música que ele fez em homenagem ao filho. É difícil eu ouvir e não chorar, pensando em toda a situação que aconteceu. É bem complicado isso. Então, as pessoas como que eu posso dizer em relação à opinião, que é na questão 2? Elas não respeitam a opinião do outro, elas não respeitam o modo de vida do outro viver, né? E começam na internet a atacar uma outra. Também. Número 3. É a última, tá? Escreva nas linhas a seguir sua interpretação. Sua interpretação, é a opinião de vocês. Eu vou falar qual que é a opinião que apareceu aqui como sugestão do livro, tá? Da imagem apresentada, dê exemplos. Nós temos aqui o símbolo, ele lembra o quê? A porcentagem, não é? Só que a porcentagem. Só que a porcentagem nós temos aqui sinalizando algo sim, a favor, e o outro simbolizando contra. Não. Ali pela produção da imagem, vocês podem ver que são pessoas que estão indo, vocês podem ver que tem pessoas que não estão em lugar nenhum, né? Vocês conseguiram observar isso? Que tem pessoas que não estão em lugar nenhum, estão a caminho, ou do negativo ou do positivo, do sim ou do não. E tem os do meio. Então, quando nós pensamos em opinião sobre diversos tipos de situação, cada pessoa vai para um lado e tem também aquelas que ficam em cima do muro. Então, é para simbolizar isso, tá? Quando nós fazemos pesquisa de intenção de voto, pesquisa sobre qualquer coisa, você faz em relação à porcentagem. Aquele gráfico de setores, ou chamado gráfico de pizza, ele representa isso. Em 100%, né? E cada pessoa, vai depender da pergunta, vai se direcionar a um item. Por isso que tem a porcentagem. Isso aqui é o sinal de porcentagem. Só que com a mãozinha, negativo e positivo. Então, vocês vão explicar como que é esse assunto. Geralmente é tema polêmico, como, por exemplo, o desarmamento, é um tema polêmico. Então, geralmente são temas desse tipo. Aqui, eu falei do número 6. Aqui tem a letra W e M, as letras W e M, e as letras U e M. Também simbolizam a mesma coisa. Dependendo da posição em que você encontra, que você vê aquela escrita... eu vou desligar isso aqui. Tá, o ar tá desligado já? Desligado. Tá. Então, dependendo da posição em que você está olhando a escrita, você enxerga a letra U e a pessoa enxerga a letra N. Ou o W e o M. É sobre isso que fala. Isso está relacionado também a ponto de vista, tá? É só vocês descreverem como que vocês veem a imagem. Posso prosseguir? Tem os textos agora, texto 1, que é roupa, uniforme, vantagens e desvantagens, uniforme escolar. Aqui, número 5. Qual o assunto tratado nos textos 1 e 2? O uso do uniforme escolar.
Então, vai aparecer o quê? No texto, vão aparecer situações em que há pessoas contrárias ao uso do uniforme e pessoas a favor. E cada uma delas vão colocar pontos de vista, argumentos distintos para defender o uso ou o não uso, né? Então, letra A. A quem o texto roupa o uniforme, vantagens e desvantagens se dirige? Aos pais dos alunos. Quem são os interlocutores do texto uniforme escolar? Professores, educadores e público em geral. Pais dos alunos também. Pais dos alunos, você pode colocar. Você colocou só pais dos alunos? Coloca, acrescenta aí. Diretores, não, professores, diretores, na sua opinião, o uso do uniforme é obrigatório ou livre? Aí vocês marquem X em qual vocês acham mais importante na cabeça de vocês. Qual é a opinião de seus pais ou responsáveis a respeito do uso ou não de uniforme na sua escola? Registre a opinião. Também é pessoal, tá? E vocês vão colocar qual é a opinião do pai de vocês. Por exemplo, pode ser uma questão do uso do uniforme econômico, é uma opção econômica, porque você não vai gastar com roupa, né? Você tem 2 uniformes, só lavar e trocar. Ocorre uma economia. É uma forma de identificar o aluno. Então, de identificação, dependendo de escolas, é uma forma, inclusive, de não haver a discriminação quando aquela criança não tem roupa suficiente. Acontece isso muito em escola pública, né? Por isso que eles ganham uniforme. Eles ganham uniforme e todos eles se vestem da mesma maneira, para não haver aquela questão, fulano não tem roupa, Beltrano tem, aquela coisa toda. Então, é uma forma de uniformizar, padronizar. Número 9. O texto 2 apresenta argumentos a favor do uso de uniforme nas escolas. Qual das alternativas não se enquadra na lista de argumentos? Sim. Evidencia a diferença entre as pessoas. Letra A. Releia os textos 1 e 2, identifique em qual deles encontra cada questionamento. Qual é a importância do uso do uniforme e qual o posicionamento mais acertado quanto ao uso do uniforme. Então, no primeiro, é o texto 2, na primeira pergunta aqui, e na segunda pergunta, o texto 1. As questões 11 e 12, texto 2, texto 1. As questões 11, eu falei 11 e 12, porque tinham 2 perguntas, né? Mas são 2 perguntas referentes à questão 11. No texto 2, lemos que o uso do uniforme desenvolve um sentimento de pertencimento a um grupo, fundamental nos aspectos psicossociais. Em sua opinião, esse sentimento de pertencimento a um grupo, quando se trata de uniforme, também é comum entre os adolescentes? Por quê? Sim. Hã? É o quê? Uma opinião? Sim. Sim, porque tem uma segurança. Não, é você pertencer àquele grupo. Eu me visto assim porque eu sou do grupo A. Eu me visto assado porque eu sou do grupo B. É uma questão de pertencimento. Isso também acontece com os adolescentes, principalmente, eu acredito. Mas é opinião. Construa uma problemática, uma pergunta para o assunto. Uso de uniforme para desenvolver o sentimento de pertencimento a um grupo. Na sequência, elabore a resposta usando os argumentos necessários. Esses 2 movimentos, construção da problemática e construção da resposta, com argumentação progressiva, são a base da dissertação. É através desses argumentos que se constrói uma dissertação, é a base. É a partir desses argumentos que vocês criariam parágrafos no desenvolvimento para falar sobre o assunto de uso do uniforme escolar. São questões pessoais, tá? Então, vamos lá para a proposta 2. Bullying, o que é e o que não é. Então, não. Eu vou ler o texto, porque eu nem lembro mais.
A violência entre estudantes continua a assustar pais, funcionários de escola e especialmente os principais alvos das agressões, as crianças e adolescentes. Um caso de bullying foi registrado na cidade de Gilbués, a 797 quilômetros de Teresina, sul do Piauí. Um garoto de 10 anos foi agredido ao sair da escola. A mãe da criança, a dona de casa, Valderez Dourado Soares, conta que a agressão sofrida pelo filho foi tamanha que o garoto passou a apresentar desmaios e sofrer também convulsões, que ela acredita serem decorrentes dos traumas na cabeça. O menino, que chegou a ser internado em um hospital na cidade vizinha de Bom Jesus, foi liberado apenas no sábado 25, mas agora, além das marcas físicas em seu corpo, carrega também o trauma psicológico que passou no momento que passou. Em grupos, leiam e comentem a notícia com os colegas, parafraseando, depois respondam as questões que seguem. Quem pôde ter agredido o menino? O que vocês... Estudantes. Em sua opinião, o que pode levar uma pessoa ou um grupo a praticar o bullying? Hã? Com certeza, o papel da família é fundamental em relação a isso, né? Quando a família não transmite princípios, né, do que é certo, do que é errado, ou ela transmite princípios de forma inversa, contrária, isso acaba refletindo na formação da criança. E essa criança vai passar isso no ambiente externo, na escola, na rua, de casa, coisas do tipo. Pode falar. Tem um vídeo de uma criança brigando com a irmã. Daí a mulher respondeu, falou que ninguém aprende a fazer aquilo, né? Já sabe, tem que aprender. Então, eles devem ter aprendido com os pais que batem como atrás com isso. A maioria das vezes é o mau exemplo mesmo, tá? Então, vocês podem colocar a opinião de vocês, por ser pessoal. Preconceito, inveja, o racismo e pior. Tá, mas você nasce racista? Não. Então, entendeu? Então, não precisa não, mas eu só estou dando esse exemplo. Ninguém nasce racista. Ninguém nasce machista. A forma que você é criada. Vai depender do ambiente que você vive. E você vai ser formado por isso, né? Geralmente, as pessoas que são agressivas, elas vivem em ambientes agressivos. Elas só tiveram isso como referência, tá? Bom dia. Bom dia. Só um pouquinho, tá? O meu avô, ele tinha uma mentalidade de dizer o seguinte, que pau não educa ninguém. Ele nunca foi adepto a bater, a surrar os filhos. Ele teve 7 filhos. E a minha mãe, ela nunca gostou de bater. Ela chegou a bater, mas quando foi necessário. Mas ela sempre teve essa filosofia, pau não educa ninguém. E a gente tinha um vizinho, a vizinha, ela ia trabalhava o dia inteiro. Quando ela voltava, ela pegava os filhos dela, mas era de espancar, você só ouvia os barulhos. Ela batia mesmo. E a gente aprontava também, né? Criança, e a gente ficava sozinha em casa também, porque minha mãe ia trabalhar. Aí, a minha mãe falava, ó, estão jantando, vocês querem jantar também? A gente, não. E ela nunca foi de bater. E aí, se você for ver,
o que aconteceu com eles e o que aconteceu... Hã? Até estuprador teve na família. Cara, Oi, pode falar. meu pai, ele nunca me bateu. Ele fala que bater não resolve. Bater é só ali na hora. Ele fala que o castigo, ele acha que é o melhor método. E outra coisa. Faz a pessoa refletir sobre o erro. Quando bate... Eu fiquei muito de castigo. Meu pai era do castigo. Só que tem uma coisa, serve também para reflexão. Só que eu ia falar uma outra coisa de... Professora, meu era os dois, de castigo. O que você não pode é prometer. Ó, eu vou te bater. Aí eu vou te bater. E não bate. Não adianta. Aí eu vou fazer isso com você, se você fizer tal coisa. Você prometer. Prometer é pior, que você perde a credibilidade. O filho vai falar, não vai dar em nada mesmo. Vai falar assim, Entendeu? Vou fazer, meu pai só promete mesmo. Mas é bem isso. Então, tem várias formas. Cada pessoa vai adotar uma forma... Oi, pode falar. É que assim, o meu era os dois. Fala pro povo, eu gosto pela minha fala. Tá? Mas é importante, cada família vai adotar uma forma diferente. Só que bater uma coisa, espancar, por isso que tem até a lei. Vocês já ouviram falar da lei do... como que é o nome? É a lei da palmada? Não, essa é o ECA. Tem a lei da palmada que eles criaram um pouco tempo atrás. Já fui pra lá, sabe? Eu não lembro o nome do menininho, teve até um nome. Essa lei recebeu o nome de uma criança que foi morta por conta de maus tratos dos familiares, dos pai e madrasta. Pode falar. É que ela confundou assim, a minha madrasta tinha tia. Aí minha tia tinha muito nela. Aí eles queriam chegar e chamar a conselho tutelar. Mas por isso que existe o conselho tutelar. Aí tem gente que cai naquela lenda. Não pode bater porque dá conselho tutelar, não pode fazer isso. Eu não posso educar o meu filho. Mas você tem que ver o que é você corrigir uma criança, o que você espancar. Existe a lei porque existe o espancamento. Professora, tem uma história. Uma criança gostar de lavar louça, menino. Tem gente que fala que não pode colocar a criança fazer serviço de casa porque a lei proíbe. Eu cuidava da minha irmã. Cria filho sem vergonha, só isso. Tá, rapidão. Senão... No Rio de Janeiro, a criança gostava das pessoas. No dia que lá tem uma criança, as pancadas, e já pensou que ele era gay. Só que ele gostava de lavar a louça. Você não ia falar alguma coisa? Meu pai, ele batia muito na minha madrasta, né? E aí eu sempre tava lá. E meu irmão, ele cresceu vendo muito isso. E hoje ele pega e fica batendo nas brigas que vai lá, e ele acha engraçado. Não sou nada. Mas é o meu exemplo. Eu não sei seu pai. Por isso que existe hoje a lei que protege a mulher, porque tem homem que bate a mulher e mata. Meu avô, quando a minha avó pediu um divórcio, e só porque a tia ela foi parar no hospital. Aí quando a polícia foi lá, ele falou, eu só estava educando ela. Mas vamos voltar aqui rapidão. Existem. Mas, professora, também tem mulher que bate homem também. Sim, só que se você for ver a proporção, é muito maior o homem batendo na mulher e agredindo a mulher e chegando a matar. Professora, A senhora percebeu? A senhora percebeu o projeto hoje? Aham. Pode falar, Gabriel. É assim. Aí, Deixa eu falar, Gabriel. Não, eu sou o primeiro Gabriel, então eu. Falaram que homem também é espancado pela mulher. Podem falar, gente, senão enrola muita aula. Vamos. É porque tá atrapalhando lá. Professor, eu vi um negócio que, tipo. Com certeza. A mulher fala mais homem. Não sei se você for pensar. Eu também, o Gabriel acha que Mas homem, quando bate, é pra matar, pra violentar, e é pior quando a mulher bate. Não, só acho que Isso é errado. Lógico que ninguém tem direito de bater ninguém. Tanto do homem bater na mulher, quanto da mulher bater no homem.
Só que vocês têm que ver o que é a proporção que acontece. Professor, Hã? Quem perguntou? Quem fez essa pergunta? De qual? Você respondeu que também tem outras mulheres bacanas. Quem perguntou? Deixa eu voltar aqui, depois a gente... Eu nem falei porque eu queria falar. Fala. assim, se um homem bater num traveco, ele tá batendo em um homem ou uma mulher? Ai, não vamos falar essa bobeira, não, né? Pelo amor de Deus. Ele tá batendo numa pessoa. Deixa eu falar agora. Só fala bobeira, Mas Gabriel, será me que ele erra, vai né? dar tempo? Será que ele não vai dar tempo? Mas é verdade, é um bom ponto. Se Ele, o Traveco eu fizesse- acho que ele pode entrar, eu acho que ele pode entrar na questão homofobia, né? Tá? Então vamos aqui. Argumentar. Argumentar tem 3 razões que vocês podem argumentar. Vocês podem usar esses 3 tipos. Argumento por raciocínio Eu lógico. falei que eu queria falar também. Depois, Diogo, só um pouquinho. Argumento por raciocínio lógico, como que é isso? É o argumento em que se trabalha com causas, as causas da... Por exemplo, porque... o que nós estávamos falando? Do bullying. Por que uma pessoa pratica o bullying? Você vai dizer a causa. O que causou ali, né? Quais são os porquês? E as consequências disso. Tá? Por exemplo, a pessoa que sofreu bullying, ela sofreu bullying por quais motivos? Qual foi a consequência desse bullying? A pessoa entrou em depressão, a pessoa pode levar a suicídio, a pessoa pode virar também. Não tem aquelas notícias que falam, fulano sofreu bullying, não sei se é verdade. Isso daí são as notícias que aparecem pela internet. Ela sofreu bullying, ela entrou na escola e falou, matou um monte de criança. Mas aquela criança, ela praticou alguma coisa? É uma inocente ali pagando por erro de outras pessoas? Tem gente que sofre bullying depois que vira adulto, ela mata também fez bullying. Professora, É umas coisas assim que não tem muita lógica. Mas a gente tem que analisar essas questões e, através disso, a gente cria argumentos dizendo quais são as causas, os motivos pelos quais levaram a pessoa a sofrer bullying ou praticar bullying e quais foram as consequências. Fala, Diogo. assim, tem a diferença entre bullying e zoeira. Não, eu sei. Eu sei que falar. existe. Exemplo, tem a zoeira minha e do Gabriel. Se alguém Sim. escutar, com certeza vai achar que ele tá fazendo bullying comigo. Mas é uma zoeira. Aí tem gente que não entende isso, vai atacar outra pessoa, falando que ele essa outra pessoa. Sim, com certeza. É que você tem que analisar o contexto, mas só que tem uma coisa, só quem está passando por isso para poder saber, né? Se aquilo é zoeiro ou não. Pode falar. O argumento nosso é tipo, a gente tá falando, a causa e tal. O teto dele sofrer bullying foi por causa de usar óculos, a consequência foi ter uma condição de maior. Sim. Não é possível. Eu não vou usar os pais. Não, mas isso daí vem, não é hoje eu sofri bullying, amanhã eu vou adoecer. Tem muita pessoa que adquire aquela doença somativa. Então ela vai guardando. Chega um ponto que ela adoece. Aí depois que vai avaliar por que apareceu essa doença? Porque ela é uma doença. Sim, aí foi a causa. Calma. Argumento de autoridade é quando se coloca figuras estudiosas, pessoas estudiosas daquela área. Então, por exemplo, você vai falar lá sobre a Covid. Quem que fala sobre a Covid com maior propriedade? Eu ou um infectologista? Um infectologista. Então, depende do assunto. Vai falar sobre o trânsito. Então, tem que ter uma pessoa, um guarda de trânsito, ou o próprio Detran. Então, tem toda essa situação para vocês saberem qual que é a autoridade em relação àquele assunto. Na área da educação. Um pedagogo,
um secretário de educação. Um diretor. Claro que tem a questão da formação. Às vezes você ocupa um cargo e não tem a formação para aquilo, né? Então, você tem que avaliar essa formação. Por isso que quando vocês leem um texto, fala fulano formado em tal universidade, especialista em tal área, para dar credibilidade àquele assunto. Ele não está falando do nada aquilo ali, não é o achismo dele. Eu posso usar figuras históricas também nisso? Você pode usar figuras históricas para você contextualizar aquele assunto. Ah, mas é mais um segundo argumento, né? Não, sim, para você escrever um texto, você pode contextualizar. Então, é que foge da cabeça na hora de pensar em um assunto para você contextualizar. Mas, por exemplo, se você vai falar sobre... vamos pensar. Fala em algum assunto aqui para o... Bullying. Não, bullying não. A Segunda Guerra Mundial, tá, mas em que contexto? Porque já aconteceu. Não, é... Tá, mas dependendo do assunto, você pode inserir a guerra. O problema é, eu queria um assunto para falar sobre isso. Aí, você vai contextualizar. Que você pode colocar, citar, por exemplo, pode citar filme que é conhecido, que fala sobre assunto. Você pode contextualizar em referências históricas, porque já foram, né, estão nos livros. Então, vai depender. Por exemplo, você vai falar sobre a questão da cota, que é uma questão muito problematizada, as pessoas criticam muito, porque as pessoas ingressaram na universidade através de cota. Fala que é um preconceito, e tem várias opiniões. Vocês nunca ouviram falar? Tem assim, você faz o Enem. Uhum. Dentro do Enem, você vai se classificar como negro, indígena. Em concurso também acontece isso, tá? E de escola pública. Então, aquele aluno que veio de escola pública, ele tem uma maior vantagem, mas tem aquele grupo específico para entrar naquela cota. Não é vaga ampla, como se diz, do tipo. E as pessoas que vieram de universidade, de escola privada, elas vão concorrer com as pessoas de escola privada, a vaga. Tem vagas destinadas para particular. Tá? Então, só que há pessoas que discriminam isso. E ainda falam o seguinte, e acontece, tá? Acontece da pessoa não conseguir continuar fazendo a faculdade, porque é ruim, é difícil para você se manter. Se você não tem uma renda, não tem uma pessoa por trás para te bancar, você não consegue continuar fazendo a faculdade. Tá? Então, é bem complicado. E acontece evasão, acontece um monte de coisa, mas são casos e casos. Né? Então, se faz uma lei para abraçar os vários segmentos da sociedade, mas cada pessoa tem uma situação diferente. Se a gente for pensar lá na própria Juliette, a Juliette, ela entrou como cotista, porque ela era de escola pública. Isso acontece muito, tá? Só que nem todo mundo consegue fazer. E seria uma forma. Então, por exemplo, quando fala do grupo dos negros que entram por cota, aí eu penso o seguinte, que não precisaria existir a cota se não existisse a diferença entre escolas. Porque se a gente for comparar, é muito maior a diferença. Se a gente for pensar com essa pandemia, ficou muito pior. Nem todo mundo tem acesso à internet para poder assistir às aulas, né? Então, pode ir. Então, vai ocorrer... O que ocorre? Uma defasagem de conteúdo muito grande. Ocorre essa defasagem de escola pública para a escola particular. Agora, quando você vai falar da questão racial, existe uma dívida. Se fala muito sobre essa dívida histórica. Oi? Existe uma dívida histórica em relação aos negros. Aí pega e coloca a cota para melhorar a situação, sabe? Em vez de melhorar o ensino. É exatamente por isso que eu falo, cota. É uma forma de colocar determinados grupos
que não tiveram um acesso melhor ao ensino, coisa do tipo, porque você não consegue concorrer. Grupos sociais, questões, essas pessoas que são de escola pública. Eu vim de escola pública. Eu não participei de grupo de cota porque não existia na época. Então, você tem uma deficiência maior, uma dificuldade maior de conteúdo, de conhecimento. Por que eles fazem isso? Aí que entra a questão que eu falei, de uma dívida histórica, por conta da escravidão. Aí, quando você vai escrever sobre determinado assunto, você pode ir lá nessa questão da escravidão para falar sobre um determinado assunto. Professora, eu mesmo que o canal do Castanhari, ele postou um vídeo sobre o racismo que não acabou no Brasil. Depois que a Isabel libertou os escravos, foi ruim, bastante. Porque, sabe a liberdade? Era dos negros, só que era dos japoneses. Eu não sei. Só que, por exemplo, quando ocorreu a liberdade, eu até fiquei pensando, eu assisti aquela novela Sim, a Moça, que falava sobre a abolição da escravatura. No final da novela, todos os escravos tiveram liberdade, né? Aí eu fiquei pensando, para onde que eles foram? Eles queimaram os papéis deles. Entendeu? Então, isso daí vem de anos e anos e anos e anos. E o próprio racismo que acontece, tem até uma explicação por que escravizava os negros, por que eram os negros. Tem várias como que eu posso dizer, teorias a respeito disso. Eu posso até estar errada, tá? Mas até uma forma que eles colocaram que eles não tinham alma, por isso que eles poderiam ser escravizados. Até esse tipo de argumento já foi utilizado em relação à escravidão. Não ter alma. Onde já se viu um ser humano não ter alma? Tem alma, todo mundo tem. Tá aqui, ó. Né? Então, é uma justificativa para escravizar. Eu não gosto muito de ficar entrando nesse assunto, porque a gente está falando de escola, né? Aí eu quis falar, porque ela perguntou da questão de contexto. E ela perguntou, e por que tem essa questão da cota? Por conta da dívida. Ocorre uma dívida. Né? Só que se a gente for pensar, o nosso país, ele é miscigenado. Ele é muito miscigenado, né? E nem todo mundo dá para comprovar por exemplo, tem o grupo de pardo, tem de índio, tem um monte de nomenclatura, né? E tem gente, inclusive, que ingressa em medicina da vida, aí depois vai lá e descobre que a pessoa nem negra é. E ela entrou por cota. Acontece muita fraude. Tá? Então, é sobre isso que eu estava tentando falar, que você pode contextualizar na hora que você for escrever. Aí tem que determinar qual é o assunto que vai e o que cabe a esse assunto. Foi o que eu falei para o Lucas ontem. Porque eu falei assim, dependendo do assunto, você tem que ir naquela linha. Você não pode fugir, quando a gente estava falando do desarmamento. Você tem que seguir aquela linha, senão foge do assunto. E quando ocorre fuga do assunto, acontece que o aluno zera a redação. Ele não pode fugir do assunto. E o argumento baseado em provas concretas. O argumento é sustentado por estatísticas, resultados, pesquisas divulgadas por institutos confiáveis. Olha aqui entra o fato histórico. Quando você coloca fato histórico dentro daquele assunto, exemplos do cotidiano, entre outros. Exemplos do cotidiano. Você vai colocar exemplos do cotidiano, igual eu falei da minha vizinha, que surrava os filhos? Você pode colocar? Não. Não. Vocês só podem colocar fatos que foram divulgados em rede nacional, internacional, ou estadual, municipal, sei lá, mas não particularidades. Isso é particular, é do meu universo ali, não foi divulgado, não foi nada. Então, eu só dei um exemplo para vocês entenderem a situação. Não se coloca, vocês só colocam situações em que foram conhecidas pela mídia, tá? Então, por exemplo, quando nós estávamos falando da lei da palmada, existe a lei, eu só não lembro o nome do menininho. Breno, Enzo, eu não lembro o nome. Existe essa lei da palmada, ela entrou em vigor e tudo mais. Tem um motivo por que colocou o nome desse menino?
Por que colocou o nome desse menino? Porque ele foi morto pela madrasta. E tinha uma questão de interesse financeiro, porque o menino, ele era herdeiro. E tem um monte de coisa. Não aconteceu só com ele. Teve a Isabela Nardoni, teve o último caso da menininha, era uma menininha, né, que morreu? Teve o último caso. São várias coisas que acontecem não vou dizer diariamente, que seria exagero, mas acontecem, tá? Então, quando vocês contextualizam, só um pouquinho, quando você contextualiza, coloca situações que foram divulgadas, você está entrando no argumento em base concreta, tá? Você não pode colocar situações que aconteceram lá no bairro em que você mora, porque não dá credibilidade, né? Vira só fofoca. É fofoca, tá? Seria mais ou menos isso. Aqui nós temos... identifique o tipo de argumento usado nos trechos a seguir. Na letra A escola afirma que não ter bullying ou não sabe o que é ou está negando sua existência. Diz o pediatra Lauro Monteiro Filho, fundador da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência. Isso daqui é o quê? Um argumento como... autoridade. Argumento de autoridade, letra A. Letra B. É comum pensar que há apenas dois envolvidos no conflito, o autor e o alvo. Mas os especialistas alertam para esse terceiro personagem responsável pela continuidade do conflito. O espectador típico é uma testemunha dos fatos, pois não sai em defesa da vítima nem se junta aos autores. Essa atitude passiva pode ocorrer por medo de também ser alvo de ataque ou por falta de iniciativa para tomar partido. Letra B é o argumento por raciocínio lógico. Letra C, autoridade. As ações dos meninos são expectativas e agressivas, portanto... expansivas e agressivas, portanto, mais fáceis de identificar. Eles chutam, gritam e empurram. Argumento baseado em prova concreta. D. Uma pesquisa da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, Abrapia, revela que 41,6% das vítimas nunca procuraram ajuda ou falaram sobre o problema, nem mesmo com os colegas. Argumento também baseado em prova concreta. E a letra E, argumento baseado em prova concreta. Sozinha, as três últimas. C, D e E, argumento em prova concreta. Baseado em... Hã? Não. A D do quê? Letra C, letra D e letra E, argumento baseado em prova concreta. Professora, qual é a letra A? A letra A é de autoridade. Se você for ver, aqui está falando da Abrapia, aí está colocando a porcentagem, não está? Olha lá o que está escrito em argumento por prova concreta. Exemplo, pesquisas divulgadas por institutos confiáveis. Tá? Então, letra A, autoridade. Letra B, argumento por raciocínio lógico. Letras C, D e E, argumentação baseada em prova concreta. Pode falar. Se a pessoa for negra, mesmo em escola particular, ela pode fazer a cota? De qualquer jeito? Ela pode, mas aí ela vai ter que colocar lá, negra, declarar negra. Aí ela entra. Por isso que a lei fica meio estranha, entendeu? Por isso que as pessoas criticam muito também. Página 14, tá? Questão 1. Coloquem aí, autor, Denis Rosenfield. Qualificação do autor, ele é professor de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Autor, coloque aí, Denis Rosenfield, e ele é professor de filosofia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é a favor... Pode.
Quando você não sabe o rosto, ele não tem segurança na matéria. Os bandidos continuam a ter armas de fogo e as armas são aumentam. Ó, pode falar. Pode. Pode falar. Os mísseis não não. Não é só um, é argumentos. Ó, vou falar quais são, tá? Os bandidos têm livre acesso às armas de fogo pelo mercado negro. Então, quer dizer o quê, na opinião dele? Se o bandido tem acesso, eu também tenho que ter, né? Eu, assim, me protejo. Só que aí eu tenho acesso legal, né? Os bandidos têm livre acesso às armas de fogo pelo mercado negro. Eu sou contra. O que eu vou fazer com uma arma em casa? Se você fosse casado, eu tinha que ter mandado. Não. Se você fosse casado, seu pai tivesse uma arma, você tem. Aí depende da situação. Eu fico já meio com medo, entendeu? Tem arma, eu já fico meio assim. Por que anda armado, sabe? Os bandidos têm livre acesso às armas de fogo pelo mercado negro, colocaram. O Estado não consegue proteger o cidadão contra a violência, ele realmente não consegue, tá? O Estado não consegue proteger o cidadão contra a violência. E o terceiro argumento, comparação entre Brasil, Estados Unidos e Suíça. Eu até comentei com os alunos do 7º ano, segunda-feira. Eu falei para ele ontem. Eu falei, gente, não tem como comparar Estados Unidos com o Brasil. Eu sinto muito. Não tem como. Basta perguntar qual que é a colocação do Brasil em desenvolvimento e os Estados Unidos. Tem como comparar? Não. Sabe? E tem uma questão cultural também. Aqui, principalmente dependendo do lugar, a pessoa olhou torto e já está querendo matar. Sabe? Umas coisas assim, cultural. Você, sei lá. Tá? Então, são esses 3 itens. Os bandidos têm livre acesso às armas de fogo pelo mercado negro. O Estado não consegue proteger, isso é fato, ele não consegue proteger o cidadão contra a violência. E 3, comparação entre o Brasil, Estados Unidos e Suíça. Autor, José Mariano Beltrame. Ele é secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. Ele é contra. Quais são os argumentos que ele utilizou? Pode. Ele fala que a realidade do princípio saiu desassociado do desarmamento. E cada vez maior deve atuar o número de apreensão de armas de fogo. Olha só, o que ele colocou. Eu sou na linha dele. Olha o que ele colocou. O acesso fácil a armas ilegais causa inúmeras tragédias. Uma criança que vê a arma do pai, vai lá, pega e mata o coleguinha ou se mata. Sabe? Então, aqui ele colocou, ele não deu exemplos, ele falou que acontece inúmeras tragédias. Ele é secretário de segurança, ele sabe que acontece isso. Ele tem conhecimento de quantitativo nesse quesito, nessa situação. Ele colocou: o Estatuto do Desarmamento é um instrumento importantíssimo na proteção da vida e deve ser mantido. A ONU referenda o entendimento que o Estatuto do Desarmamento contribui para a redução da violência armada no Brasil. Tá? Então, se você anda por aí, imagina a situação, um exemplo bem viajado aqui na minha cabeça. Você anda no trânsito por aí, você faz uma barbeiragem, você já leva um xingão, imagina como que a pessoa tem louco pra tudo, né? Você leva cada xingo por aí. Minha mãe até ficou com medo de ele falar alguma coisa para Não, e o povo anda enlouquecido andando nessa cidade. Eles acham, porque tem uma moto na frente dele, só que tem carro na frente. Entendeu? Eles acham que tem que passar por cima de você. Eles estão nem aí, eles vão embora. Aí meu amigo, quando eu peguei e comecei a andar de moto, ele andava comigo porque eu não tinha eu tinha habilitação, mas eu não tinha experiência no trânsito. Aí eu ia trabalhar,
ele ia comigo até a escola e voltava, que a gente era vizinho. Aí o que ele falava para mim? Nunca anda no meio da pista. No meio, não. No canto da pista. Anda sempre no meio, porque eles fazem isso. E realmente eles fazem. Eles se enfiam de carro. Eles se enfiam. Tá? Então, são esses itens aqui. Cuidado. Uhum. Aqui está pedindo para... tem um entrevistado, tá? Esse daqui é pessoal, tá? Ó, entreviste um adulto é pessoal, tá? Vocês vão colocar os pontos de vista, isso. Elabore um texto dissertativo com estrutura semelhante à apresentada, e aqui vocês vão escrever a respeito. Contra, né? Contra e não contras. Nossa, eu achei que não ia dar tempo, acabou, meu Deus do céu. Tá vendo como que dá tempo? Oi? Sim. Não, tem que esconder isso, tem que esconder. Por isso que eu falo, são casos e casos, né? Isso não dá para você generalizar, mas acontecem. Eles começaram a pegar para tirar foto, eu de cada. Ela fazia tirar o gatinho, depois o gatinho não sabia. Com várias pegadas, daí matou. Pois é. Eu acho o seguinte, igual quando eu estava falando questão de suicídio, né, da pessoa facilitar. É o que eu falo assim, a pessoa quando quer se matar, ela vai se matar. Né? Sim, só que você não vai facilitar a vida dela. Você vai se sentir culpado. Oi. Suicídio. Lógico que tem. Ela pega uma corda, ela pega uma faca. Foi o que eu falei ontem, Diogo. Eu falei o seguinte: quando a pessoa quer se matar, ela vai fazer de qualquer forma. Por isso que precisa... a gente faz até curso a respeito disso. Teve um enfermeiro... Eu não lembro a formação dele. Eu sei que eu fiz o curso e ele falou a respeito disso. Quando a pessoa quer fazer, ela vai fazer. Só que eu falo o seguinte, eu acho o seguinte, você vai facilitar a vida dessa pessoa, você vai, de certa forma, você vai sentir culpa. Porque foi com a minha arma, entendeu? Assim, se você não tiver uma arma, não vai ser. Eu sei, foi o que eu falei ontem. Eu sei disso, né? Mas eu falo a questão de você sentir culpado por perder um ente da sua família por conta de uma arma sua. Entendi. Entendeu? Deixa eu colocar aqui. Peguem a apostila agora, tá? O meu seria... Eu queria fazer... As estrelas? Agora. Sim, eu vou fazer. É só isso aqui que tem que fazer? É, né? Não, eu vou fazer. Agora. Ai, foi muito.
Só falta essa parte, hora do estudo mesmo, né? Tá. Eu vou compartilhar aqui para a gente fazer, aí eu já explico o exercício, daí isso vai ficar como tarefa, tá? Daí provavelmente não vai dar tempo para vocês fazerem. Ó, prestem atenção, esse texto eu vou ler com vocês, tá? Ó, silêncio. Tombamento preservando um passado sempre contemporâneo. Itaúna é uma cidade uma pacata cidade do centro-oeste de Minas Gerais, cuja origem data do começo do século XX. Desde então, a cidade cresceu e ganhou, página 25, tá? E ganhou importância, sem, no entanto, perder sua história, conservada através de edifícios e obras cujo estilo remonta à arte eclética, e por meio de sua bela Praça da Matriz, com suas frondosas árvores centenárias. No entanto, o progresso tecnológico e urbano, um bem necessário, vem ameaçando a preservação de tais artefatos, pois certos progressistas insistem em suas derrubadas. Eles não se atentam ao fato de que o progresso se dá, primeiramente, pela preservação da história local, o que faz do tombamento um ato fundamental pelo avanço almejado. Determinadas obras fazem parte do cotidiano dos itaúnenses, estando intimamente ligadas à sua história e à cultura da cidade. Penso que essas obras eternizam fatos que a cidade viveu e os preservam para gerações futuras, concedendo a todos a chance de relembrar ou mesmo conhecer a bela história do lugar em que vivem. Ei, que é isso? Muitas dizem que o tombamento atrasa a economia e a urbanização e prejudica o dono do bem tombado. Porém, atualmente o governo isenta diversos impostos dos proprietários desses lugares e ele não se torna impedido de usufruir do bem conforme queira, desde que preserve. Além disso, o tombamento não é empecilho à economia e urbanização, mas aliados destas. Um bom exemplo é visto na Europa e na Índia, onde velhas residências se transformaram em hotéis de alta lucratividade, permitindo o avanço econômico. Alguns artefatos tombados estão intimamente ligados à história de Itaúna e sua desvinculação já não é mais possível. A Praça da Matriz da cidade é um exemplo, sendo local para diversos eventos e atuando como cartão postal da cidade. A pracinha se tornou sua parte fundamental e o povo vincula sempre a cidade àquela praça e sua bela igreja matriz, também construída com elementos neoclássicos, sendo local de religiosidade de muitos. Cabe ressaltar também que o papel das árvores daquele local, que já tombadas constituem a beleza natural e retém grande parte da poluição do centro da cidade. Além de garantirem a singularidade de Itaúna perante outras cidades vizinhas, os artefatos tombados asseguram um aquecimento no setor do turismo, uma vez que diversas pessoas se interessam em conhecer tais locais que remontam à beleza do passado e estão intimamente conectadas ao presente. Então, percebe-se que o tombamento histórico é algo inevitável. Uma cidade consciente que preserva suas raízes, assim como a urbanização, também o é. A conciliação entre esses dois fatores, como já é feito em diversas cidades, é a melhor opção para o avanço delas. Simples ações como o tombamento de bens que realmente preservem a história e o maciço investimento governamental para que se tornem também atrativos turísticos, além da sua correta utilização por parte da comunidade, permitirão que a memória de diversos itaúnenses seja preservada e a cidade progrida em plenitude. Assinale a alternativa que apresenta a tese do texto. A conciliação, a terceira. A conciliação entre a urbanização e o tombamento é a melhor opção para o progresso da cidade de Itaúna. Ele não é contra o progresso, mas ele é a favor da preservação. Então, juntar esses dois seria a melhor opção. Ninguém é contra a modernidade, só tem que ver até que ponto, né? Isso é viável. Número 2.
Abaixo estão transcritos 2 argumentos dos que se opõem ao tombamento. Registre os respectivos contra-argumentos apresentados pelo autor. O tombamento prejudica o dono do bem tombado. O proprietário do bem tombado não é impedido de usufruí-lo. Coloquem aí. O proprietário do bem tombado não é impedido de usufruí-lo. Não é para trocar material. O proprietário do bem tombado não é impedido de usufruí-lo. Quem não colocou, coloque. É na apostila. O proprietário do bem tombado não é impedido de usufruí-lo. Tem outra frase que é para vocês escreverem, tá? O proprietário do bem tombado não é impedido de usufruí-lo. É com S. O proprietário do bem tombado é isento de vários impostos. O proprietário do bem tombado é a mesma. São 2 frases que é para vocês escreverem. O proprietário do bem tombado é isento de vários impostos. Professora, a cara com carne é rica. Passa tomba. Pode falar. 25, 26. A 25 é a terceira. Isento de vários impostos. Ó, coloquem na 2. O proprietário do bem tombado não é impedido de usufruí-lo. Apostila. Página 25. É 25 e 26, né? O proprietário do bem tombado não é impedido de usufruí-lo. É a número 2, letra A. E na letra A ainda... O proprietário do bem tombado é isento de vários impostos. A letra B. O tombamento atrasa a economia e a urbanização. O tombamento é aliado da economia e da urbanização. Letra B. O tombamento é aliado da economia e da urbanização. Colocaram? A número 3 é a terceira. É aliado da economia? É aliado da economia e da urbanização. A número 3 é a terceira. A número 4 são 2 argumentos, que é para vocês colocarem. O primeiro argumento: os artefatos tombados garantem a singularidade. Os artefatos tombados garantem a singularidade de Itaúna. Garantem a singularidade de Itaúna perante outras cidades. Itaúna é a cidade de Minas. Os artefatos tombados garantem a singularidade de Itaúna perante outras cidades. Itaúna, tem acento no U. Perante outras cidades vizinhas. Vocês estão acompanhando as respostas? Argumento 2. Os artefatos asseguram um aquecimento no setor de turismo. Os artefatos asseguram um aquecimento no setor de turismo. Os artefatos asseguram um aquecimento no setor de turismo. Aquecimento, aham. A número 5, contextualização. No setor de turismo. A número 5, primeiro parágrafo, é a contextualização. Segundo ao quinto é a discussão. Segundo ao quinto? Isso. E a conclusão, sexto parágrafo. Não tem como a conclusão ser no primeiro, né? Venhamos e convenhamos.
Gente, quando vocês falaram, a gente já viu notícia, é porque a notícia está relacionada à estrutura do jornal, como que o jornal é disponibilizado, tá? Não é a notícia em si. Professora, E a política não tem mais jornal, com certeza. Fala, Diogo. como que eles colocam o carro dentro do shopping? Como assim? Você não vê o Sei carro lá, dentro do shopping? Eu não sei, não. Hein? Os objetivos de estudar a notícia. Ler a primeira página de um jornal, a chamada e a notícia, e analisar a construção composicional desses textos pertencentes à esfera jornalística. Então, é a forma que esse tipo de texto é composto, é estruturado, tá? É o jornal. Então, aqui, por exemplo, nós temos o jornal O Globo. O jornal O Globo está na página 29, tá? Então, vocês podem ver. O jornal O Globo, a cor de fundo, sim, a cor de fundo de O Globo é azul. Não tem linhas verdes, verde e amarela nas linhas? Então, essas cores representam as cores da bandeira do Brasil. Vocês podem ver que a escrita O Globo está em branco, que também é a cor que representa a bandeira do Brasil, né? Vocês podem ver que tem uma imagem que é maior, que é a imagem da chamada principal. Vocês podem ver que tem aqui a Prefeitura do Rio, tem 30 obras paradas. Aí nós temos aqui falta de dinheiro para concluir construções. Tem o texto. Então, vocês podem ver que são vários itens que aparecem em um texto, tá? Por exemplo, a notícia, ela tem que ter um interesse do público por determinado assunto. Então, vocês podem ver que o jornal, ele é dividido em seções, né? Vocês podem ver que tem a seção do esporte, tem a seção de horóscopo, tem novela, tem um monte de coisa. Porque cada pessoa tem os classificados para ver vaga de emprego, compra de algum produto. Então, são várias as coisas que são observadas no jornal. A postura editorial sensacionalista se caracteriza pelo excesso, apelo emotivo e uso de imagens fortes na cobertura. Então, o jornal sensacionalista, ele apela, ele traz imagens fortes para vender o jornal, tá? Ele não prioriza a qualidade do jornal, e sim a venda, né? A quantidade. Trata-se de um exagero, de fato exibido, com muitas cenas emotivas e de forma generalizando um tema abordado. É uma prática muito usada para ganhar audiência, pois o sensacionalismo normalmente choca, mas atrai espectadores. Isso serve tanto para o jornal escrito quanto falado, tá? Esse tipo de jornal, ele acaba tendo audiência porque o povo gosta de ver coisas do tipo. Professora, eu vou trabalhar no jornal, então tudo que sai na semana, não, um dia. Olha só, a seleção da notícia que virará manchete na edição tem como principais critérios: interesse do público, a abrangência da notícia, é uma notícia abrangente, e a repercussão do fato. Todo fato tem uma repercussão, né? É um elemento importante da primeira página do jornal. Eu estou lendo só os itens que apareceram aqui, para depois vocês fazerem exercício. É um elemento... 10h43. É um elemento importante da primeira página do jornal, a foto. A foto quebra a monotonia dos textos e serve como documentação dos fatos. Também ressalta uma parte importante da notícia e pode despertar atenção para o assunto. Então, às vezes, a pessoa ela acaba lendo a reportagem por conta da foto, tá? Que a foto tem a ver com o assunto a ser abordado. Por vezes, transmite mais impressões do que o próprio texto, além de possibilitar variedade às capas, tornando-a atraente. Então, o jornal escrito, ele aparece muito essas duas linguagens, verbal e não verbal. A linguagem verbal é a escrita, é a notícia, que nós temos como predomínio
o que, quando, onde, são os elementos que são característicos da notícia, né? O que aconteceu? Quando aconteceu? Onde? São perguntas básicas que são utilizadas para escrever uma notícia. E a linguagem não verbal, que é através das imagens. Então, nós temos a imagem principal e imagens secundárias. Nesse texto aparecem. Vocês podem ver que nessa capa aparecem as imagens secundárias e a imagem principal. A imagem principal é sempre a maior, é com maior destaque. E as reportagens, as notícias, quer dizer, que são as notícias principais e as secundárias, tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Tá. Agora vocês vão, deixa eu ver que tipo de coisa. Acho que não tem mais nada. Agora, nesse restinho de aula, só um pouquinho. Vocês vão responder as questões até eu liberar para vocês irem embora. Tem até as 11, tem 15 minutos. Tem mais tempo, né? Porque é até 11h20 a aula de vocês. Então, podem começar. 28 a 32, página 28 a 32 da apostila. Hã? Sim. A Nicole entrou na aula? Depois muda o seu áudio, por favor. Tá. A Nicole não entrou na aula, não. Só o Luiz que entrou depois, né? Nicole não. O Luiz, ele está online? Não. Luiz? Luiz entrou e saiu, pelo jeito. Tá. Obrigada. Pode falar, Diogo.
Fechei sem querer, tá? Desculpa aí.
Professora, olha seu privado, por favor. Já respondi. Olha lá. Professora, pelo amor de Deus, eu já terminei tudo.
Gente, vou liberar vocês, tá? Até a próxima aula. Tchau, Ju. Tchau, professora. Você vai ver. Só, tá? Vai ver. Tchau, gente. Então, professora, até semana. Só porque eu não liberei ele antes? Tchau. Isso aí, você vai ver, professora. Tá, professora. Pera. Tadinho, professor. Ele tá bom. Tá, tchau, gente. Até a próxima aula. É, professor.